E aí, miguxos e miguxas? Então, abra o material de vocês, o guia de estudo, na página 175. O título é Parábola, coloque a data de hoje, por gentileza. Bora lá. Então, é o seguinte, gente. Vocês já conhecem parábolas da parte lá de função do segundo grau, né? Equação quadrática. Então, aqui a gente vai dar a definição da parte da geometria analítica, né? Então, vamos lá. Seja R uma reta, você vai ver que essa reta se chama diretriz, tá? E F um ponto não pertencente a essa reta. Parábola é o lugar geométrico de todos os pontos desse plano, cuja distância até a reta é exatamente igual à distância ao ponto que foi dado, tá? Então, aqui, você tem uma reta, você tem um ponto, F. Essa reta é chamada de diretriz. Esse ponto é chamado de foco. E aí, quando você fizer isso aqui, ó, a distância de um ponto dessa parábola, ó, esse ponto aqui, ó, essa distância até o foco é exatamente igual à distância desse ponto, que eu vou chamar de ponto P, até essa reta. Esse ponto aqui, ó, a distância do foco até ele é exatamente igual à distância dele até a diretriz. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, a distância do foco até ele é igual à distância do ponto até a diretriz. Se eu pegar um ponto aqui, ó, a distância do foco até ele é igual à distância dele até a diretriz. Ó. Essa medida é igual a essa. Então, todos os pontos que satisfazem essa condição, eles pertencem a uma curva que a gente chama de parábola. Tá ok? Então, todos os pontos em que a distância desse foco até ele e a distância dele até a reta chamada de diretriz for igual, então esses elementos, esses pontos, eles formam a parábola. Beleza? Dando continuidade aqui, deixa eu apagar. Então, alguns elementos que você vai encontrar na página 177. Anota aí. Vai lá e passa o marca-texto nos elementos de uma parábola. O foco, a gente chama de F. Essa reta R, a gente chama de diretriz. Lembrando que a parábola é simétrica, então aqui esse segmento, essa reta aqui é o eixo de simetria, tá? Esse ponto aqui é o vértice, então o vértice, note que a distância do vértice, ó, uma condição bem importante, a distância do vértice até o foco é a mesma distância que do vértice até a diretriz, tá? Beleza? Então isso aqui tem que estar guardado na mente e no coração. E a distância, então tudo isso daqui, ó, do foco até a diretriz, a gente chama de parâmetro. Beleza? Então, olha só, é importante observar que o vértice também pertence à parábola, beleza? Portanto, ele deve ser equidistante de F e de R, ou seja, ele é o ponto médio, isso que eu acabei de comentar com vocês, tá? Deixa eu apagar aqui, bora para frente. A equação reduzida de uma parábola com origem no vértice. Vamos lá. Primeiro caso com eixo de simetria sobre o eixo Y. Então a parábola, ela está aqui, certo? Concavidade para cima. Então eu te dei o foco, te dei a diretriz, e aí eu busquei todos os pontos que satisfazem aquela condição, né? Onde essa distância é igual a essa. E aí ele vai gerar essa curva aqui. Aqui, beleza? Concavidade para baixo. Professor Michael, como que a gente chega nessa equaçãozinha aqui? Vamos lá então. O que tu vai fazer? Note esse segmento aqui, ó. Calcula a distância desse pedacinho aqui, gente.
Qual que é o par ordenado do foco? Ó, o foco está no ponto 0C. 0C. Então, calcule essa distância que eu vou chamar de Dzinho, por favor. Triangularize aqui, ó. Calcule esse Dzinho, gente. Vai lá. Isso tu sabe fazer. É a questão do teu simulado, hein? Distância entre dois pontos. E aí depois diga para mim aqui, ó, qual que é a distância desses dois pontos. Então vamos lá. Faça assim. Distância do ponto F até o ponto P. E depois calcule a distância do ponto P até o ponto Q. Vai lá. Tempinho para você rascunhar isso daí. Eu não sei fazer. Então vamos lá. Ah, eu fiz, só que, tipo, não tem Não sei se número, vou, né? Você vai usar as letras, não é? É tudo com letra. Ah, tá. Você vai fazer aí a distância algebricamente. É, pra Tá? mim deu já. Aqui. Lembrando, ó, isso aqui é a variação da vertical, né? Então, esse pedacinho aqui mede quanto? Y, ou melhor, C menos Y, certo? Ó, esse pedaço aqui, gente, ele mede C menos Y, certo? Agora, esse pedaço aqui, ó, que é a variação na horizontal, ele mede x menos zero. X menos zero, tá? Como aqui é um ângulo de 90 graus, a distância é a hipotenusa desse triângulo retângulo, onde isso aqui é um cateto e isso aqui é um cateto. Então a gente vem aqui no cantinho e faz o seguinte: d quadrado é igual c menos y ao quadrado mais x menos zero ao quadrado, tá? Beleza? É assim que se calcula a distância entre dois pontos, ó. Variação na vertical ao quadrado, variação na horizontal ao quadrado, certo? Bora lá então. Abrindo isso daqui, você vai ter algo desse tipo. É c quadrado menos 2yc mais y ao quadrado mais x ao quadrado. Foi isso que vocês encontraram? Então, isso daqui é a distância ao quadrado. Vamos guardar isso aqui. Beleza? Certo? O que nós vamos fazer agora? Qual que é a distância do ponto P ao ponto Q? Não houve variação na horizontal, só na vertical. Então tá mais fácil ainda. Ó. Essa distância, tá? D quadrado é igual, né? Como que vai ficar isso daqui, gente? Vai ficar a variação aqui, y, certo? Menos, quem que é a coordenada do ponto Q aqui no eixo y? Menos c, então menos c, mais a variação na horizontal, que é x menos x, tudo isso ao quadrado. Aqui vai zerar, certo? E essa distância aqui vai ficar assim, ó. Y mais c ao quadrado, que abrindo vai ficar y ao quadrado mais 2yc mais c quadrado. Tá? Bom, galera, é o seguinte. Se d quadrado é isso, e se d quadrado também é isso, e o d representa essa distância daqui até aqui e a mesma distância daqui até aqui, você vai igualar essas duas equações, tá? Vou fazer aqui. Deixa eu só apagar essa parte, borracha.
Apagar Igualar as duas equações? porque é o seguinte, ó. Deixa eu te mostrar. Do ponto F até o ponto P mede uma distância, certo? Uhum. Do ponto P até o ponto Q é a mesma distância. Essa é a definição de parábola, certo? Parábolas são todos os pontos em que essa distância é igual a essa. Então, eu apliquei Pitágoras aqui, cheguei que d quadrado é isso. Eu calculei a distância aqui também, encontrei que o d quadrado é isso. Bom, se essa expressão do lado esquerdo é d quadrado, se tudo isso daqui é d quadrado, então isso daqui é igual a isso. Então eu posso equacionar, tá? E aí a gente vai ter isso daqui então, ó. Y ao quadrado menos 2yc mais c quadrado, tá? Mais x quadrado, que é essa parte aqui, mais x quadrado. Isso é igual a isso aqui, ó, que é o y quadrado, mais 2yc, vamos ver se cabe aqui, mais 2yc, mais c quadrado, mais, c ao quadrado, tá? Bom, gente, agora o que você tem de um lado que também tem do outro, pode cortar. Então, eu tenho y ao quadrado aqui, tenho y ao quadrado aqui, corta. Tenho c quadrado aqui, tenho c quadrado aqui, corta. Sobrou o quê? Do lado esquerdo eu vou deixar o x quadrado, igual, lado direito 2cy, ou yc, a mesma coisa. Esse menos 2yc passa para cá, mais 2yc. Então tá aqui, a nossa equação é x quadrado igual 2 abacaxi mais 2 abacaxi, 4 abacaxi. Então tá aqui. Essa é a equação da parábola com o foco no eixo y. E quando ela tem a concavidade para cima. Neste caso, ó, se a gente só colocar o sinal de menos aqui, aí ela a concavidade é para baixo. Beleza? Ok? Você tem isso demonstradinho aí na tua apostila também. Se quiser compreender um pouquinho melhor, mas aqui eu vou deixar disponível para vocês, tá? Ok. Então, dando continuidade, bora lá. Note que a tua parábola, ela pode ter aí o foco também no eixo X. Olha só, isso aqui você não estuda lá em função do segundo grau, certo? Então, veja só. E ainda, aqui a gente está trabalhando com eixo ortogonal, porque a gente ainda poderia rotacionar aqui por ela assim ainda, ó. Aqui. Beleza? Tá? Mas isso não vem ao caso agora. Isso é assunto para quando você estiver na graduação. Aqui. Então, quando a tua parábola tiver o foco no eixo X, então só vai trocar, ó. Vai ficar aqui y ao quadrado igual a 4cx. Então, vou voltar aqui, ó. Escreva isso, ó. Escreva essa equação na tua apostila, né? Então, x quadrado igual a 4cy. Esse y, tá? São os pontos da parábola. E esse c aqui, ó, anota aí. Esse c é a coordenada y do foco. É a coordenada y do foco. Anota isso, porque isso aí é bem... Onde vai ficar os pontos do foco? Esse valor C aqui, ó, esse C, é esse carinha aqui, ó. Onde que está o foco? Ah, tá no ponto 0,5. Então, no lugar desse C, você coloca o 5. Ok. E aqui é a mesma coisa, tá? Esse C aqui, ó, esse C é esse carinha aqui, ó, é a coordenada do foco.
O x são os pontos da parábola. E aí, y² igual a isso daqui. Agora, se a concavidade estiver voltada aí, né, para o lado esquerdo, ou seja, se o foco estiver voltado para o lado esquerdo, então você tem isso daqui. Beleza? Tranquilo? Então, exemplos. Vamos terminar a equação da curva, cujos pontos são equidistantes, cujos pontos são equidistantes da reta. X igual a menos 2 e foco 2, 0. Tá, professor Maicon, e agora o que a gente tem que fazer? Veja só. A reta x igual a menos 2 está aqui, ó. Então, essa é a diretriz, observe. Tá? Essa é a diretriz. O foco é 2, 0. Tá aqui, ó. Então, todos esses pontos P de coordenadas x, y, aqui, ó, pertencentes a essa, que satisfazem, na verdade, essa condição, ó, essa medida igual a essa. Então, toda a galerinha que satisfaz isso formou essa curva em verde aqui, ó, que é chamada de parábola. Então, como que eu determino essa equação? Aqui, como ela tem o eixo, o foco no eixo x, então a nossa equação vai ter essa cara, ó, y² igual a 4xc. O que é mesmo c, galera? O c é a coordenada do foco no x, que nesse caso é quanto? Quanto? É o zero, não é? Então, na verdade, o zero, se caso o nosso foco estivesse no eixo y, tá? Eu lembro, eu pedi para você anotar até, né? Eu falei assim, coloca aí que o y é a coordenada do foco, mas no y. Agora que o foco está no x, então é a coordenada do foco, mas no eixo x, tá bom? Agora eu entendi. Isso. Então aqui a gente vai pôr o número 2. E a equação dessa parábola é y² igual 4 vezes 2 vezes x, que dá quanto? 8x. Tá aí, coloque certo de caneta. Bora para o próximo. Aqui. Agora vamos determinar a equação da parábola de foco menos 3 e diretriz x igual a 3. O que vocês me dizem? Ó, novamente nós temos o foco no eixo x. Então a nossa equação vai ser algo do tipo y² igual a 4xc. Vem cá, o que é mesmo esse c aqui, galera? É o foco do centro. Foco do centro? Isso, é a coordenada do foco, beleza? Mas no eixo x. Por quê? Porque o foco está no eixo x. Então aqui está menos 3, né? Então é só pôr menos 3 aqui. Então nós teremos isso, ó, y² igual a 4 vezes x vezes menos 3. Logo, o nosso y² igual menos 12x. Tá aí. Depois você pode assistir novamente, pausar o vídeo e tal. É o Beleza? senhor tá colocando esses vídeos no seu canal? Estou colocando todos lá. Ok. Beleza? Agora aqui. Vamos, dada essa a parábola da equação y² igual a 16x, o que nós vamos ter que fazer? Determinar as coordenadas do foco e a equação da reta diretriz. Tá, então vamos lá. Olha só que fácil que é, gente. y² igual 16x. Então já sabemos que o nosso y² tem essa cara. 4 vezes o x vezes o c. Então, 4 vezes o c deu 16. Então, qual que é o valor do c?
4 vezes. É 4? 4, 4. Então, C é 4. Certo? Então, o nosso C é 4. Então, fazendo um... Tentar fazer aqui... Não, eu vou levar lá pro Paint, porque lá eu consigo... Peraí, descartar. Aqui. Eu consigo melhorar aqui a minha escrita. Não salvar. Aqui, gente. Tá aqui. Beleza? De novo. Droga. Tá. Bom, a gente tem aqui, né? O que a gente conseguiu aqui? O C. O que é o C? É a coordenada do foco, certo? Então, o foco está aqui, ó, no ponto 4, 0. Então, a gente vai vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui está o foco, velho. Aqui está o foco. Para a ordenada do foco. 4, 0. Beleza? O que tu sabe sobre o foco e a reta diretriz? Que elas têm a mesma distância, né? Que elas são simétricas em relação ao vértice da parábola. Então, a partir daqui, você vai contar aí para a esquerda 4 unidades. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aqui, ó. Por que, professor, a partir da origem? Porque aqui você tem y ao quadrado. Se você tivesse isso, a y menos 3 ao quadrado, aí você teria o teu eixo transladado para o ponto 3. Tá bom? Então, volta aqui. Aqui você acabou de descobrir a coordenada por onde passa o eixo, a reta diretriz, tá? Que é no menos 4. Então, vou fazer ela bem bonita aqui em vermelho. Olha só. Aqui, gente. Opa. Aqui no menos 4. Ó. Beleza? Então, aqui é o menos 4. Aqui é a reta diretriz. E a nossa parábola, ela está aqui, ó. Mais ou menos assim. Ó. Oh, caramba. Tá assim. Aqui. Beleza? Ó. Então, esse ponto aqui, se eu considerar esse ponto, tá? A distância, tá? Do foco até ele é exatamente igual à distância da reta diretriz até ele, tá? O meu desenho não ficou proporcional, tá, galera? Aqui é só um esboço. Beleza? Tranquilo? Ok? Dúvidas? Perguntas? Acho que pra mim tá de boa. Beleza. Ok.